Sejam todos bem-vindos ao canal Prédicas Teológica, um canal de reflexão bíblica, de temáticas na área da teologia. E você que gosta de estudo bíblico e de temáticas teológicas, se inscreva no canal porque estamos produzindo muitos conteúdos em série visando a sua edificação. Então bora, vamos ao conteúdo. Vamos falar de um assunto muito relevante na área bíblica e teológica. Vamos falar das evidências de uma vida cheia do Espírito à luz da Bíblia. Se nós olharmos para a Bíblia, nós vamos ver algumas evidências que marcam uma vida cheia do Espírito Santo. Logo, entendemos na Bíblia que a evidência física do batismo, que é uma vida cheia do Espírito Santo após a descida do Espírito no dia do Pentecoste, foi as línguas. Então podemos perceber a primeira evidência bíblica e física de uma vida cheia do Espírito Santo é o falar em línguas. O falar em línguas seria a evidência física, visível de uma vida cheia do Espírito Santo. Embora haja algumas divergências em linhas teológicas, mas eu entendo biblicamente. E a Bíblia é enfática em mostrar, no dia do Pentecoste, após o Espírito encher os 120, eles começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo concedia que falasse. Então, a Bíblia é clara em mostrar, e se também nós olhamos em Atos, no capítulo 10, na casa de Cornélio, quando Pedro está pregando a mensagem na casa de Cornélio, o Espírito Santo desce sobre todos que estão escutando. E eles começam agora a falar em línguas, sendo a evidência do enchimento e do batismo com o Espírito Santo. Nós também vamos ver em Atos 19, quando Paulo chega em Éfeso, ali onde havia 12 varões, onde só conheciam a mensagem de João. E quando Paulo chega a eles e faz uma pergunta: vocês conhecem o Espírito Santo? E eles respondem: nós nem soubemos que existe o Espírito Santo. Aí Paulo explica de Jesus e o batismo com o Espírito Santo. Ele impõe as mãos neles, eles começam a falar em língua, sendo a evidência desse enchimento do Espírito, e a profetizar. Então a primeira evidência física de uma vida cheia e batizada no Espírito é o falar em línguas. Lógico que há outras evidências não físicas, mas espirituais. Se a primeira evidência, que é física e externa, é o falar em línguas, nós vamos ver também algumas evidências internas. A primeira evidência interna são os frutos do Espírito na vida do crente. O crente, após ser cheio do Espírito, ele é dominado, ele é guiado pelo Espírito. E agora ele começa a frutificar no Espírito. E estes frutos, que são o amor, a fé, a temperança, a longanimidade, a bondade, a temperança e o domínio próprio, são frutos espirituais produzidos pelo Espírito na vida do crente. O crente espiritual, ele tem uma vida abundante no Espírito. E esta vida, agora, por ter esta comunhão e ser cheio do Espírito, ele recebe o fruto do Espírito. E este fruto manifesta no caráter interior de cada crente. Se a evidência física é o transbordar em língua estranha,
Então a evidência não física, mas interna, são os frutos espirituais. O que mais importa na vida de um crente cheio do Espírito, ele frutificar no Espírito, uma vida frutífica, cheia, abundante do Espírito Santo. Esta é uma evidência que tem que ter sobre a vida de todo crente cheio do Espírito. É o fruto do Espírito, é um caráter sendo formado, aonde a pessoa agora começa a frutificar, porque todos nós sabemos que a natureza revela o fruto. A laranjeira vai produzir laranja, porque a natureza da laranjeira é dar laranja. Interessante que uma vida cheia do Espírito, comparando a árvore que dá o fruto conforme a natureza, assim é o crente cheio do Espírito. Ele frutifica segundo a sua própria natureza, que é a natureza do Espírito. Também nós vemos que uma árvore não produz fruto por força, produz de forma até natural. É muito importante nós percebermos que a árvore dá o fruto conforme a sua natureza e produz como se fosse naturalmente. Não há força, não há esforço. A natureza faz fluir o fruto. É assim o crente espiritual, cheio do Espírito Santo, com essa evidência, ele produz frutos sem fazer força. Acontece de forma espontânea no Espírito Santo. E uma terceira evidência, e é a final, para resumir aqui esse estudo bíblico sobre a evidência de uma vida cheia do Espírito, transbordante do Espírito, é ter os dons espirituais. A evidência dos dons espirituais. Logo, porque tem o contato com o Espírito, ele tem esta evidência agora de transmitir frutos e também dons espirituais. Tanto que esses dons espirituais, eles estão de forma bíblica a um benefício de um coletivo. O dom espiritual não apenas é um benefício interior. Logo, que as línguas estranhas, Paulo escreve aos Coríntios, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, o que fala em língua, ele edifica-se internamente. A língua de 1 Coríntios é diferente de Atos. Eu já expliquei isso num vídeo anterior. Mas, dando sequência ao estudo, somente esta língua edifica o homem interior, porque não fala homem, mas fala a Deus, e este edifica numa linguagem de oração. Lógico, se nós percebermos biblicamente que agora os dons, tanto a própria língua como outro dom de interpretação, ele equivale a uma profecia. Língua mais interpretação é o mesmo que profecia, visando o coletivo, os dons de cura. Não é dom de cura, são os dons de cura, porque há várias enfermidades e o dons de cura cura todas as enfermidades, visando o benefício do coletivo. A profecia da mesma forma. Discernimento, espírito, todos os dons visam um fim proveitoso à igreja. Então nós percebemos que os dons, como os frutos, eles são visando o coletivo, não o indivíduo. Isso nós temos que perceber, que todas essas manifestações de uma vida cheia, e por que não dizer a maior evidência de uma vida cheia, é glorificar a Jesus. Não levar uma glorificação própria, não trazer para si uma glorificação, mas dar glória àquele que merece, o Senhor Jesus Cristo. Visando esta palavra, esta reflexão bíblica e teológica,
Então a primeira evidência física do transbordar de uma vida cheia é o falar em língua. A segunda evidência é uma vida frutífera no Espírito, cheia do fruto do Espírito. E em terceiro é uma vida que está na operação dos dons do Espírito, sendo uma evidência de uma vida cheia do Espírito Santo. Estamos produzindo muitos conteúdos em série. Também estamos configurando playlists no canal para poder se inteirar acerca de todos os conteúdos repassados. E você que não é inscrito, se inscreva no canal para se inteirar de todo o conteúdo e ser edificado. Então, até mais.